A Virtual FM apresenta Informativo Diocesano. Bom dia, amigo e amiga ouvinte. Você vai acompanhar agora o Informativo Diocesano, o programa de todos os domingos, aqui na Virtual FM 104.7. Informativo Diocesano, um programa de notícias da vida da Igreja, especialmente na Diocese de Erechim, com a mensagem semanal de nosso Bispo Diocesano, Dom Admir Antônio Mazzali. Hoje, domingo, 26 de fevereiro, primeiro da quaresma do ano litúrgico A, no qual a liturgia exorta a vencer as tentações a exemplo de Cristo e com a sua graça. Estas são as comunicações deste Informativo Diocesano. Agenda pastoral. Neste domingo, primeiro da quaresma, às 9 horas, Dom Admir, missa de encerramento da visita pastoral na paróquia São Francisco de Assis, bairro Progresso, Erechim. Segunda-feira, às 14 horas, reunião do Conselho Presbiteral no Centro Diocesano de Pastoral e às 18h30, reunião do Conselho Econômico no mesmo local. Terça-feira, às 8h30, Assembleia da ITEPA Faculdades em Passo Fundo. Quarta-feira, às 18 horas, no Santuário Diocesano Nossa Senhora de Fátima, missa de abertura das comemorações dos 70 anos do seminário do mesmo nome, presidida por Dom Admir e concelebrada pelos padres da Diocese. Após a missa, coquetel no Salão de Festas. Quinta-feira, às 19 horas, a reunião do Horizonte 1 do Plano da Ação Evangelizadora no Centro Diocesano de Pastoral. Próximo domingo, segundo da quaresma, com o Evangelho da Transfiguração de Cristo. Catequistas da Diocese de Erechim vivem dia de reflexão e de oração. 230 catequistas da Diocese de Erechim estavam inscritos e quase todos participaram do retiro dia 19, na sede paroquial Nossa Senhora Aparecida, bairro Bela Vista, Erechim. Na abertura das atividades, saudaram e acolheram a todos a coordenadora da catequese de iniciação à vida cristã da paróquia e da Diocese e o pároco local e coordenador diocesano da ação evangelizadora. A reflexão foi conduzida pelo missionário leigo e consultor para a catequese da editora Paulo Altieres dos Santos. Ele é doutor em Ciências da Religião, mestre em Linguagens da Religião, especialista em catequese e graduado em História e Filosofia. Iniciou contextualizando o momento atual, no qual o e a catequista deve realizar sua missão. Prosseguiu refletindo aspectos da vida e missão de Jesus, onde nasceu, onde se criou, seu nome e significado, a família de Nazaré na qual viveu, seu jeito de ser e de anunciar a boa nova da salvação, com questionamentos e indicações para a evangelização em nossos dias. O bispo diocesano Dom Admir Antônio Mazzali marcou presença no encontro, transmitindo a sua palavra de apoio, reconhecimento e estímulo a todos. Expressou agradecimentos ao assessor. A editora Paulo, através de sua filial de Caxias do Sul, esteve no evento, disponibilizando livros e outros subsídios, especialmente de catequese, em banca organizada no salão paroquial. O Conselho de Assuntos Econômicos e voluntários da sede da paróquia, que acolheu o encontro com muita dedicação, prepararam e serviram um almoço também no salão paroquial. Na conclusão das atividades do dia, houve celebração eucarística, presidida pelo padre Jair Carlesso, pároco local e coordenador diocesano da ação evangelizadora, concelebrada por 7 padres com a participação do diácono da paróquia. Na homilia, padre Jair retomou aspectos refletidos pelo assessor do retiro à luz das leituras e do evangelho do dia, 7º domingo do tempo comum, ano A. Em missa com imposição de cinzas, bispo diocesano de Erechim exorta às práticas quaresmais e ao combate à fome. Presidindo missa na Catedral São José às 20 horas de quarta-feira de cinzas, dia 22, Dom Admir Antônio Mazzali, bispo diocesano de Erechim, exortou a todos a viver no recolhimento quaresmal, a oração, o jejum, a esmola, a caridade e a combater a fome, tema da campanha da fraternidade, da qual fez a abertura na Diocese. A missa foi concelebrada pelo pároco da Catedral, padre Clair Favretto, e pelo chanceler da Cúria Diocesana, este que apresenta este informativo. Teve a participação de 2 diáconos religiosos e relativo número de fiéis.
Após a homilia, o bispo abençoou as cinzas de compadres, diáconos e ministros, procedeu à imposição sobre a cabeça dos participantes, rito que expressa a disposição de assumir o percurso de conversão e penitência em preparação da Páscoa com atitudes concretas, especialmente no combate à fome, como propõe a campanha da fraternidade pelo lema "Dai-lhes vós mesmos de comer". Na homilia, Dom Admir acentuou 3 aspectos: o sentido da quaresma, o apelo das leituras e do evangelho do dia e o olhar para a realidade, com o inadiável apelo da campanha da fraternidade do combate à fome. Enfatizou a natureza da campanha da fraternidade neste ano sobre o grave problema da fome. Referiu os objetivos dela. Para ele, somos impulsionados a valorizar e a agradecer o alimento de que dispomos, a evitar todo desperdício e solidarizar-nos com os que passam fome com a partilha fraterna da comida. Em mensagem para a campanha da fraternidade, o Papa reafirma o direito inalienável à alimentação. Iniciada em 1962 no Rio Grande do Norte e estendida a todo o Brasil em 1964, a campanha da fraternidade anualmente vem recebendo mensagem especial dos papas. Para a campanha deste ano, o Papa Francisco lembra o caminho de verdadeira e sincera conversão a ser percorrido em preparação da Páscoa, sob a ação do Espírito Santo, autor de nossa santificação. Com o objetivo de animar o povo neste caminho, a campanha da fraternidade propõe voltar o olhar para os irmãos afetados pelo flagelo da fome, enquanto toneladas de alimentos são descartadas, o que constitui um escândalo. Citando o discurso seu no encontro com os movimentos populares de 2014, Francisco reafirma que a fome é criminosa e a alimentação direito inegável de todos. Indo ao encontro daqueles que passam fome, estaremos saciando o próprio Senhor Jesus. O Papa deseja que a conscientização da campanha da fraternidade ressoe nas estruturas paroquiais e diocesanas, mas também encontre eco nos órgãos de governo a nível federal, estadual e municipal, bem como nas demais entidades da sociedade civil, a fim de que, trabalhando todos em conjunto, se possa definitivamente extirpar das terras brasileiras o flagelo da fome. Confia os seus votos a Nossa Senhora Aparecida e, como penhor de abundantes graças celestes que auxiliem as iniciativas nascidas a partir da campanha da fraternidade, concede sua bênção apostólica a todos os filhos e filhas da querida nação brasileira, de modo especial àqueles que se empenham incansavelmente para que ninguém passe fome. Pediu que se continue a rezar por ele. Retomada dos textos do Concílio Vaticano II em preparação do próximo Ano Santo. Já em preparação do Ano Santo de 2025, o Dicastério para a Evangelização, organismo de assessoria ao Papa, publicou o primeiro de 34 pequenos livros de uma coletânea intitulada Jubileu 2025, Cadernos do Concílio. Francisco escreveu a introdução desta primeira publicação. Motiva a todos a preparar-se para este jubileu, retomando os textos fundamentais do Concílio Ecumênico Vaticano II, de 1962 a 65, em Roma. Considera esta retomada um compromisso de todos os crentes como um momento de crescimento na fé neste ano de 2023, que ele dedica à redescoberta das 4 sessões do Concílio Vaticano II, que permitiu à Igreja rejuvenescer o seu rosto e se apresentar novamente ao mundo como portadora de uma mensagem que vai além de todas as fronteiras. Ressalta que o Evangelho de Jesus Cristo, de fato, é uma proclamação tão universal que não pode encontrar limites. Para esta caminhada ao próximo jubileu, o Papa destaca a centralidade da Palavra de Deus, fundamento da revelação cristã, a renovação da liturgia, expressão do serviço sacerdotal de todos os batizados, a consciência de ser o povo de Deus a caminho da Jerusalém Celeste, a necessidade de compartilhar as alegrias e as esperanças de toda a humanidade e, sobretudo, dos pobres. Francisco convida a todos os cristãos, especialmente aos jovens, a ler e a aprofundar estes ágeis e eficazes subsídios que repassam os temas fundamentais das 4 constituições conciliares para que possam dar bons frutos para a renovação das nossas comunidades. Áudio sobre a campanha da fraternidade. A Fundação Nossa Senhora Aparecida, Rádio Aparecida, em parceria com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil,
disponibiliza rico material sonoro sobre a campanha da fraternidade deste ano. O material é composto por pílulas, spots, programetes e matérias jornalísticas que aprofundam o tema da fome no Brasil à luz da realidade e da doutrina da Igreja e do magistério do Papa Francisco sobre o assunto e pode ser usado pelas rádios católicas de todo o país, portais e redes sociais. São 25 spots com duração de 45 segundos, 37 programetes de 4 minutos, que abordam temas como as raízes e a realidade da fome no Brasil e outros. As pílulas são 25 de 12 segundos cada, também abordando diferentes aspectos da fome sob a ótica do magistério da Igreja e do Papa Francisco. A equipe de jornalismo da Rádio Aparecida também produziu série de matérias jornalísticas com duração de 1 hora cada sobre aspectos diversos do tema em pauta. Convido você, ouvinte da Rádio Virtual, a acompanhar agora a mensagem do nosso bispo diocesano, Dom Ademir Antônio Mazzali. A campanha da fraternidade e o compromisso cristão. Minha saudação a todos que acompanham a voz da Diocese. Celebramos o primeiro domingo da Quaresma em preparação à Páscoa da ressurreição do Senhor. A liturgia nos convida a renovar nossa fé e acolher ativamente o mistério pascal de Cristo, a fim de que com ele vencer as tentações que conduzem ao distanciamento de Deus e à morte. O tempo da Quaresma deve ser vivido no silêncio, na reflexão, na sobriedade com o trato das coisas deste mundo e na profundidade da oração que nos leva ao verdadeiro encontro de comunhão com Deus e com o mistério da salvação realizado por Jesus. Prezados irmãos e irmãs, neste domingo queremos adentrar com Jesus no deserto, com o intuito de fortalecer nossas decisões contra as ciladas das tentações que nos levam à perdição, pois fomos criados por Deus para a vida e não para a morte. A primeira leitura nos narra a criação do homem e da mulher e tudo o que Deus colocou a seu dispor. Deus foi generoso, mas o mal chegou ao ser humano e o orgulho tomou conta de seus corações. A tentação venceu a graça e o pecado entrou no mundo. O ser humano se distanciou de Deus. No entanto, Deus prometeu a salvação a toda a humanidade e ao longo da história realizou muitas vezes aliança com seu povo, culminando na nova e eterna aliança realizada pelo seu Filho Jesus Cristo. Por isso, nossa fé centra-se no mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus, que nos liberta do pecado e nos conduz à salvação. Desta forma, devemos agir com gratidão e reconhecimento pela ação amorosa de Deus, cuja promessa é a ressurreição e a vida eterna também a nós, seus filhos, por meio de Cristo, nossa Páscoa. Este convite à vida plena é expresso na carta de São Paulo aos Romanos. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Disto resulta, onde se multiplicou o pecado, aí superabundou a graça. Estimados irmãos e irmãs, que o tempo quaresmal, ora iniciado, proporcione-nos maior intimidade com Cristo e sua graça, pela prática da oração e da penitência, do jejum e da caridade. Da mesma forma que Jesus Cristo, nosso Senhor, passou 40 dias no deserto, vencendo as tentações do prazer, do ter e do poder, também nós poderemos sair vitoriosos diante das tentações que se nos abatem. Para tanto, precisamos confiar inteiramente no Senhor, alimentando-nos com sua palavra e pela prática da piedade cristã, recordando as palavras do Evangelho que diz: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, a reflexão da campanha da fraternidade deste ano, com o tema Fraternidade e Fome, e o lema Dai-lhes vós mesmos de comer, é enriquecida pela mensagem do Papa Francisco, o qual afirma: todos os anos, no tempo da Quaresma, somos chamados por Deus a trilhar um caminho de verdadeira e sincera conversão, redirecionando toda a nossa vida para Ele, que amou tanto o mundo, que deu seu Filho único, para que todos os que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ao preparar-nos para a celebração desta entrega amorosa na Páscoa, encontramos na oração, na esmola e no jejum
vividos de modo mais intenso durante esse tempo, práticas penitenciais que nos ajudam a colaborar com a ação do Espírito Santo, autor da nossa santificação. Com o intuito de animar o povo fiel nesse itinerário ao encontro do Senhor, a campanha da fraternidade deste ano propõe que voltemos nosso olhar para nossos irmãos mais necessitados, afetados pelo flagelo da fome. A indicação dada por Jesus aos seus apóstolos, dai-lhes vós mesmos de comer, é dirigida hoje a todos nós, seus discípulos, para que partilhemos do muito ou do pouco que temos com os nossos irmãos que nem sequer têm com que saciar a própria fome. Continua o Papa: é meu grande desejo que a reflexão sobre o tema da fome, proposta aos católicos brasileiros durante o tempo quaresmal, leve não somente a ações concretas, sem dúvida necessárias, que venham de modo emergencial em auxílio dos irmãos mais necessitados, mas também gere em todos a consciência de que a partilha dos dons que o Senhor nos concede em sua bondade não pode restringir-se a um momento, a uma campanha, a algumas ações pontuais, mas deve ser uma atitude constante de todos nós, que nos compromete com o Cristo presente em todo aquele que passa fome. Assim sendo, conclui o Papa Francisco, confiando esses votos aos cuidados de Nossa Senhora Aparecida e como penhor de abundantes graças celestes que auxiliem as iniciativas nascidas a partir da campanha da fraternidade, concedo de bom grado a todos os filhos e filhas da querida nação brasileira, de modo especial àqueles que se empenham incansavelmente para que ninguém passe fome, a bênção apostólica, pedindo que continuem a rezar por mim. Caros irmãos e irmãs, desejo a todos um frutuoso caminho de conversão e penitência rumo à Páscoa e um bom domingo. É o final do Informativo Diocesano. Sábado próximo estaremos de volta aqui às 11h45 na 104.7. Deus abençoe você e sua família, ouvinte da Virtual. Com a oração constante, a leitura assídua da Palavra de Deus, a participação na celebração litúrgica da comunidade, venceremos as tentações, a exemplo de Cristo e com sua graça. A Virtual FM apresentou Informativo Diocesano.